Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, bismillah. Meus irmãos, minhas irmãs, todos os indivíduos provarão o sabor da morte. Aqueles que vieram anteriormente a nós morreram. Aqueles que estão junto conosco morrerão, como aqueles que virão também provarão o sabor da morte. Allahu Azza wa Jalla, ele diz: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda alma provará o sabor da morte. Não existe ninguém que viverá para sempre, senão aquele que não morre, aquele que não descansa, aquele que não necessita dos seres humanos, mas os seres humanos necessitam dele, que é Allah, Deus. Então, quando os indivíduos morrem, são colocados em seus túmulos. Todos nós seremos colocados nos túmulos como aqueles que vieram anteriormente. São colocados em seus túmulos e ouvem os passos das pessoas em que estavam em seu janaza, em seu cortejo fúnebre. Aqueles que estavam ali seguindo o cortejo irão embora. O indivíduo estará em seu túmulo ouvindo os passos daquelas pessoas se distanciando e o deixando. Então, o que ocorrerá? O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele diz: "Fatu'adu ruhuhu fayatihi malakani fayujlisanihi fayakulani lah." Então virão dois anjos, depois que a sua alma for retornada ao seu corpo, de todos os indivíduos, crentes ou descrentes. Quando forem colocados no túmulo, a sua alma será retornada. Então virá dois anjos que o colocarão sentado e dirão a ele, isso é conhecido como Fitnatul Qabr, o teste do túmulo, também conhecido como que Al-Barzakh. Ou seja, a pessoa está entre este mundo e o dia da ressurreição. Ele ainda está onde? No túmulo, quando a sua alma é retornada a ele, e esse anjo, ou esses anjos, o sentarão e o questionarão. A primeira pergunta: Man Rabbuk? Quem é o teu Senhor? Qual é o vosso Senhor? A quem este indivíduo adorou? A quem este indivíduo acreditou, em quem este indivíduo seguiu? Pois Allahu Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, criou o ser humano, deu o sustento, colocou ele neste mundo, deu o encaminhamento, não deixou o ser humano sem encaminhamento, sem saber que Deus, que Allah, é o único merecedor de adoração. Então, quando o indivíduo está no túmulo e ele é questionado quem é o seu Senhor, fayaqul Rabbi Allah. Aquele que é o muçulmano dirá: o meu Senhor é Allah. O profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, ele diz: Al-Muslimu idha su'ila fil qabr yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. O muçulmano crente, quando ele passa pelas questões do túmulo, quando ele é questionado no túmulo, ele testemunha que não há outra divindade senão só Deus, ou seja, o único merecedor de adoração, e que Muhammad é seu mensageiro. Ele afirma e confirma aquilo em que ele havia dito neste mundo e terá na sua língua exatamente o La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Então, o muçulmano, o crente, quando for questionado, ele responderá: meu Senhor é Allah. Fayakulani lah. Então, esses dois anjos dirão para ele: Madinuka, qual é o seu sistema? A qual caminho este indivíduo seguiu? Qualquer caminho? Ou o caminho a qual Allahu Azza wa Jalla, Deus o Altíssimo, determinou para os seres humanos desde a criação do Adão e que será o único caminho até o dia do juízo final, a submissão para com Allahu Tabaraka wa Ta'ala. O crente dirá: Dini al-Islam, o meu sistema é o Islã, pois Allahu Azza wa Jalla determinou o Islã como o único caminho de orientação neste mundo, através dos profetas e mensageiros, tanto os muçulmanos que seguem o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam neste tempo, quanto os muçulmanos que seguiram os profetas e mensageiros anteriormente, ou seja, aqueles todos que foram submissos
para com Allah Tabaraka wa Ta'ala, Deus louvado seja, seguindo os profetas e mensageiros determinados por Deus, responderão: o sistema é qual? O Islã como orientação. E nós, muçulmanos, responderemos também neste tempo e daqueles que virão até o dia do juízo final, daqueles que morrerem seguindo a ordenação de Allah Azza wa Jal, Deus o Altíssimo neste mundo. É necessário que tenham a crença naquilo em que é o sistema determinado por Allah Azza wa Jal, o Islã. Então o muçulmano, o crente, responderá: o meu sistema é o Islã. Fayaqulani lah. Então os anjos dirão para ele: Ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum. E sobre este homem que foi enviado para vós, ou seja, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, fayaqul al-mu'min. Então o crente, ele dirá: o que será dito pelo crente? Huwa Rasulullah. Ele é mensageiro de Deus. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, o último mensageiro de Deus na história da humanidade. Existiram profetas e mensageiros anteriormente ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, mas não haverá depois dele nenhum outro profeta ou mensageiro. Aqueles que o seguiram no seu tempo e aqueles que o seguem até o dia do juízo final estarão no caminho do Islã, da submissão para com ele em seu Tawhid, na unicidade de Deus, o único merecedor de adoração. O crente dirá: Muhammad, Rasulullah. Ele dirá: Muhammad, mensageiro de Deus. Fayaqulani lah. Então os anjos dirão para ele: Ma ilmuka. De onde você teve este conhecimento? Como ele conseguiu saber disso? Fayaqul. Aquele que é crente, aquele que é muçulmano, dirá: Qara'tu kitab Allah. Amantu bihi wa saddaqt. Ele dirá: eu li no livro de Deus, eu tive a crença naquilo em que foi determinado por Allah Azza wa Jal, nele o único merecedor de adoração, e afirmei e confirmei. Ou seja, essa pessoa morreu na crença determinada por Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nessa provação, nesta prova, nesta fitna, ele será o que? O vencedor. Ele estará aprovado. E aquela pessoa que é descrente, aquela pessoa que é hipócrita, o que ela dirá? La adri. Qultu ma kan yaqul an-nas. Ele dirá: não sei. Eu disse aquilo que as pessoas estavam dizendo. Qualquer coisa, qualquer caminho. Ele só responderá, pois ele não teve a fé nem em Allah, nem no seu mensageiro, e nem teve o Islã como orientação. Aqueles que desmentiram o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, como aqueles que desmentiram os profetas anteriores, como aqueles que desmentiram dizendo que não haverá nem o dia da ressurreição, essas pessoas estarão negando Allah Azza wa Jal. Aqueles que são hipócritas, aqueles que se diziam muçulmanos, mas não eram, seguiam seus desejos e vontades nas frentes das pessoas, faziam para que as pessoas vissem, mas por trás não faziam absolutamente nada, ou seja, escondiam a verdade da sua fé em seu coração. Esses serão quem? Os derrotados. Então, quando as pessoas morrem, as suas almas retornam aos seus corpos e são questionados neste fitna, nessa provação, nessa prova. O crente sempre estará e sempre estará com a sua língua úmida no La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Não há outra divindade senão só Deus, e Muhammad é seu mensageiro. Já o descrente ou o hipócrita não terá, como não tem neste mundo, na sua língua, o La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Qualquer dúvida ou pergunta, deixe aqui nos comentários ou entre em contato conosco através da nossa página no Facebook. Compartilhe com seus amigos e familiares para que tenham conhecimento do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.